Diz assim a Escritura, 1 Reis 11, do verso 14 ao 22. Ouçam com atenção. E o Senhor levantou um adversário para Salomão, Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei de Edom, porque sucedeu quando Davi esteve em Edom, e Joabe, o capitão do exército, havia subido para sepultar os mortos, depois dele ter ferido todo macho em Edom. Por 6 meses, Joabe permaneceu ali com todo Israel, até ter destruído todos os machos em Edom. Hadade fugiu, ele e alguns edomitas, dos servos dos seus pais, consigo, para entrarem no Egito. Hadade, sendo ainda uma pequena criança. E eles se levantaram de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, até o faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe determinou provisões, e lhe deu terra. E Hadade achou grande favor à vista de Faraó, de modo que ele lhe deu por esposa a irmã de sua própria esposa, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe gerou Genubate, o seu filho, ao qual Táfnis amamentou na casa de Faraó. E Genubate esteve na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. E quando Hadade ouviu no Egito que Davi dormira com seus pais e que Joabe, o capitão do exército, estava morto, Hadade disse a Faraó: deixa-me partir, para que possa seguir ao meu próprio país. Então Faraó lhe disse: mas o que te faltou comigo para que procures ir para o teu próprio país? E ele respondeu: nada, todavia deixa-me ir de qualquer forma. Irmãos, por favor, continue a leitura, que eu errei aqui o final do verso, não é até o 22. Verso 23. E Deus lhe levantou um outro adversário, Rezom, o filho de Eliade, o qual fugiu do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. E ele reuniu consigo homens e se tornou capitão sobre um bando quando Davi matou os de Zoba. E eles foram para Damasco, e nela habitaram e reinaram em Damasco. E ele foi um adversário para Israel todos os dias de Salomão. Além do mal que Hadade fez, e ele detestou Israel e reinou sobre a Síria. Até aqui. Vamos agora orar, irmãos. Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua Palavra. É a Tua Palavra que nos alimenta, Tua Palavra nos ensina. O Teu Espírito Santo, por meio da Tua Palavra, edifica-nos, Deus, fortalece-nos e nos traz lições importantes, conselhos importantes, para seguirmos, Senhor Deus, com fidelidade, como servos do Senhor, e aprender as lições do Senhor para a nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de ter a palavra aberta, lida, explicada, pregada. Conduz-nos, Senhor Deus, para que a pregação seja fiel, para que o Espírito de Deus fale ao coração de todos que aqui se encontram, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado nesta manhã, que a igreja consiga enxergar as grandes maravilhas do Senhor, o juízo e a misericórdia. Ajuda-nos nisso, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A pregação dessa manhã é intitulada E quando Deus se volta contra nós. Estava pensando aqui quando eu estava lendo o profeta Jeremias, e veja, esses textos não são combinados, simplesmente é a sequência. A gente está lendo o profeta Jeremias, um capítulo todos os dias, todos os domingos, e agora o capítulo 15 trata de Deus se voltando contra Israel, contra Jerusalém. Vocês viram ali o que Deus disse que faria. E agora nós temos
no capítulo 11, a partir do verso 14, texto dessa manhã, Deus se voltando contra Salomão, o rei Salomão. Será que Deus está nos dizendo alguma coisa, irmãos? Deus se volta contra Jerusalém na primeira leitura, Deus se volta contra Salomão na segunda leitura. Eu acho que a gente deve ficar atento, porque Deus fala à igreja pela sua palavra. Deus fala ao seu povo por meio da sua escritura. Então, certamente, não há coincidências, há providência divina em todas as coisas que nós fazemos. Mas vejamos, irmãos, o que a Escritura nos ensina aqui. Lembrem que até o capítulo 10, Salomão foi um homem muito abençoado pelo Senhor. Ele foi separado para ser o rei de Israel, todo Israel. Nós não temos aqui um reino dividido ainda, o reino de Deus é um só, Israel, cuja capital é Jerusalém, ali está o templo, ali está o palácio do rei, ali se encontra o trono real, e ali está a presença de Deus no templo, Deus abençoando a nação, Deus sendo com aquele povo, Deus dando os seus mandamentos, a sua lei, as suas ordenanças, Deus proibindo Israel pela palavra de não adorar ídolos, de não buscar mulheres estrangeiras para os seus filhos e nem homens estrangeiros para as suas filhas. Deus ensinando o povo a adorá-lo, a cultuá-lo, a buscá-lo de todo o coração. Quando a casa de Deus ela é inaugurada naquela solenidade que se encontra logo antes ali do capítulo 10, nós encontramos ali o Senhor Deus habitando, né, naquela casa para mostrar que a sua presença estava no meio do povo de Israel, que ele era o Deus de Israel e ele estaria ali para abençoar o povo. Quando Salomão ora naquela ocasião, o rei, e ele então na sua oração ele diz: Senhor, todos que se voltarem para esta casa, o teu servo ou até o estrangeiro que vier para cá, e se voltar para este lugar, e se arrepender de todo o seu coração, e clamar ao Senhor, ouve, Senhor, dos céus onde tu habitas, e perdoa o pecado, a iniquidade do teu povo, e abençoa o teu povo. Então nós encontramos uma harmonia perfeita até o capítulo 10. Deus abençoa o rei com tanta sabedoria, com riqueza, com a vitória sobre os seus adversários. Deus torna Jerusalém uma grande cidade, faz de Israel um reino respeitado, majestoso, grandioso. Lembrem, as edificações mais importantes de Israel eram esplêndidas, irmãos. E a casa do Senhor era de ouro puro, diz o texto. Havia grandes maravilhas ali. Mas, no capítulo 11, Salomão deixa o Senhor. Ele, levado pelas suas esposas estrangeiras, que Deus havia proibido de fazer isso, ele e todo israelita, ele se junta a mulheres estrangeiras, ele faz negócios com outras nações, e então Salomão, levado por suas esposas, adora os ídolos de suas esposas estrangeiras. E o texto diz que ele adora várias divindades diferentes. Ele se torna um politeísta. Ele começa a entender que há um Deus nos céus, o Deus que lhe abençoou, o Deus de Israel, mas há outros deuses das outras nações. Israel é o Deus de Israel, Deus é o Deus de Israel. Mas os moabitas têm seus deuses, os edomitas têm seus deuses, e assim as nações tinham seus deuses, como Israel tinha o seu Deus. Ele passa a olhar para vários deuses. E ele faz isso em parte para agradar as suas esposas, para não constranger o coração de suas mulheres. Ele tinha mais de 1000 mulheres, esposas e concubinas. O seu harém era gigantesco, era talvez o maior harém de um rei do Antigo Oriente.
talvez um dos maiores harém da história mundial. O harém é aquele lugar onde estão todas as mulheres do rei. Então ele quebrou a lei de Deus de muitas maneiras, irmãos. E o Senhor havia dito que se ele fizesse isso, Deus se voltaria contra ele. As maldições do Senhor alcançariam Israel. Eles seriam apanhados se desprezassem Deus e sua palavra. E foi exatamente o que Salomão fez. Ele desprezou Deus e sua palavra. E aí, Deus se voltou contra ele. Veja, irmãos, o verso 14 diz o seguinte: o Senhor Yahvé, aqui nós temos o nome de Deus, o nome pactual, o nome em que Deus se apresenta ao seu povo lá no início do Antigo Testamento, como o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o seu povo. E este Deus do pacto, diz a palavra no verso 14, levantou um adversário para Salomão. Não foi o diabo que levantou um adversário para Salomão. O diabo é um adversário também, mas este adversário não foi um soldado que o próprio diabo levantou para afligir Salomão. Este adversário, o texto diz, foi o Deus do pacto que levantou para afligir Salomão. No verso 23, o texto diz: e Deus levantou outro adversário contra Salomão. Deus começa a levantar pessoas, adversários contra o rei Salomão. Vocês viram, irmãos, que durante o reinado de Salomão, desde o capítulo 1 ali, aqueles primeiros acontecimentos que vão culminar na coroação de Salomão mais tarde, vocês viram que dali para frente, até o capítulo 10, Salomão teve muita graça, mas ele cometeu pecados. Houve pecados. Se vocês lembram das exposições anteriores, ou mesmo das palavras que nós lemos anteriormente, vocês vão ver que Salomão vai cometendo pequenos deslizes. Apesar de ser fiel a Deus e o seu coração estar reto diante do Senhor, ele não é perfeito. E ele vai pecando, ele comete alguns pecados. Esses dois adversários que o Senhor levanta, ele não os levantou depois que Salomão se desviou. Ele se levantou, Deus os levantou no início do reinado de Salomão. Então, quando nós olhamos para o verso 14, dando sequência a tudo que vem sendo dito no capítulo 11, chegamos no verso 14, a impressão que temos é que, por causa daqueles pecados de Salomão, Deus levanta esses adversários, não é isso? Mas esses adversários foram levantados antes, e eles fizeram pressão ao reino de Salomão durante o tempo todo, uma pressão que foi contida sempre pelo rei Salomão, mas eles foram adversários de Salomão até o fim do seu reinado. Olha o que diz o texto: o Senhor levantou um adversário para Salomão, Hadade, o edomita. Ele era da semente de Edom. Esse homem que é levantado, Hadade, ele é da família de Edom, que por sua vez são os descendentes de Esaú, e Esaú era irmão de Jacó. Lembram? A Bíblia diz: amei a Jacó, mas odiei Esaú. Palavra de Deus. Está escrito no Novo Testamento e no Antigo Testamento. E Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, eles eram gêmeos. Deus rejeita Esaú. E da linhagem de Esaú, das pessoas que saem de Esaú, formam os edomitas. Então eles são inimigos de Israel, inimigos da linhagem que sai de Jacó. Os filhos de Jacó vão para o Egito, são Israel. Jacó é mudado o seu nome, ele passa a ser Israel, e Israel é o reino que Salomão aqui é o rei. Edom é um outro reino, um reino menor, um reino de homens valentes, homens guerreiros, mas eles são irmãos. Ou seja,
Israel, o reino de Israel, é irmão do reino de Edom, mas são inimigos. Edom não é parte do povo de Deus, da aliança. Deus não fez aliança com os edomitas. Então, este homem que Deus levanta como adversário para Salomão, vem de uma linhagem real. O texto não diz se ele era o filho do rei, mas diz que ele é da semente do rei, isto é, ele é pelo menos parente do rei, ele é do mesmo sangue, ele está, de alguma forma, na iminência de se tornar rei, já que todos os homens daquela cidade são mortos. Ele foge, ele é da semente, da linhagem do rei. E esse homem, Hadad, ele precisou fugir para o Egito, porque nos dias do rei Davi, ainda, você vai encontrar essa história em 2 Samuel, nos dias do rei Davi, o rei com seu comandante do exército, que era na época Joabe, vão até Edom e eles matam todos os homens de Edom. É uma guerra. E naquela guerra, a carnificina está feita. O texto diz, porque aconteceu que Davi esteve em Edom, e Joabe, capitão do exército, havia subido para sepultar os mortos, depois dele ter ferido todo macho em Edom. Todos os homens foram mortos. Alguns conseguiram escapar. Alguns daqueles homens escaparam, poucos deles, e alguns foram feitos cativos, escravos. A missão de Davi em Edom durou 6 meses, isto é, durante 6 meses eles estavam na terra dos edomitas, ocuparam a terra dos edomitas e estavam fazendo ali todo o trabalho do exército, isto é, matando os homens de Edom, que eram uma ameaça para eles, para Israel. O texto no verso 16 diz, por 6 meses Joabe permaneceu ali com todo Israel, até ter destruído todos os machos de Edom. E aí, o verso 17 diz, mas Hadad fugiu. Esse Hadad é o mesmo que é levantado aqui pelo Senhor, como adversário de Israel. Hadad fugiu, ele e alguns edomitas, dos servos dos seus pais, consigo, para entrarem no Egito. Hadad sendo ainda uma criança pequena. Então, era um menino, quando todo o levante do exército de Israel, comandado por Davi, pelo capitão Joabe, invadem Edom. A matança durante 6 meses acontece, e durante esse período, Hadad, que é da linhagem do rei, consegue fugir. Os homens de maior idade protegem esse garoto e levam ele para se esconder no Egito, lá nas terras do Egito. Então eles se levantaram de Midian, foram para Parã e tomaram consigo homens de Parã e foram para o Egito, diz o verso 18. Foram até o faraó, rei do Egito, e o faraó lhe deu uma casa, lhe determinou provisões e lhe deu terra. Isso é interessante, irmãos. Por que o faraó foi tão generoso com esse povo? O que o faraó teria a ganhar protegendo esse edomita? Claro, era uma espécie de moeda de troca, porque era alguém da família do rei, mas essa moeda de troca só tinha um valor mais alto se Edom existisse, mas Edom foi destruído, então estava destruído, tudo destruído, a cidade queimada, os machos, os homens mortos, outros escravos. Então não havia mais um papel político de Edom que valesse a pena você negociar. Eu te dou o rei se você me der tantos tesouros em ouro, em prata, seria uma moeda de troca. Mas eles não tinham nada para dar, nem existia Edom. Mas o rei Faraó recebeu esse garoto da semente real de Edom, deu a ele uma casa boa, deu a ele provisões, isto é,
manteve esse garoto lá, sem nada lhe faltar, o tempo todo. E o texto diz ainda que deu para ele terras no Egito. Terras, mantimento e casa para morar. E ele achou grande favor à vista do faraó, e o faraó deu ainda para a esposa, para ser esposa dele, a sua cunhada, a irmã da sua própria mulher. O texto diz que ele emprega Táfnis. Essa palavra, ela provavelmente não é um nome da mulher, é um título que significa a irmã da esposa do rei. Então, Táfnis era um título e não um nome pessoal. E ela é entregue para ser a esposa deste edomita Hadad. Parece que tudo está dando certo para ele, não é? Parece que as coisas estão indo bem para Hadad. Ele tem um filho com ela, Genubate, e este menino foi criado na casa de Faraó, junto com os filhos de Faraó. Então, Hadad passa, além de ter sido privilegiado pelo Faraó, ele passa também a ser parte da companhia palaciana, da corte. Então ele tem muito prestígio, ele é uma figura importante no Egito. Quando ele sabe que Davi morreu, vocês estão lembrando que Davi morre lá no começo do livro de Reis? Então, quando ele sabe que Davi morreu, veja o texto. E quando Hadad ouviu, verso 21, no Egito, que Davi dormira com seus pais, e que Joabe, o capitão do exército, estava morto, Hadad disse a Faraó: deixa-me partir para que possa seguir ao meu próprio país. Então, isso aqui acontece quando Davi morre e quando Salomão então vai assumir o trono. Ele assume o trono um pouco antes do seu pai morrer, mas logo Davi morre, não é? E aí então, Davi morrendo, Salomão tem aquele conflito com o seu irmão, mas assume o trono de fato e de direito. É nesse período, com a morte de Davi, que Joabe vai até o faraó e diz: eu quero voltar para o meu país. Aqueles que me perseguiam e que eu temia estão mortos. Davi, o rei, está morto. Joabe, o general, o capitão do exército, que matou todos os homens, está morto. Eu quero voltar para minha casa. Por que ele quer voltar para casa? O que havia no coração de Hadad? Eu vou dizer o que havia no coração de Hadad: ódio contra Israel. Ódio contra Israel. Mas até então ele estava contido, detido pela mão de Deus, afastado de Israel e levado para o Egito, paralisado ali. Mas ele estava com o coração cheio de ódio contra o povo de Deus, contra Israel. O nome do filho dele, Genubate, em hebraico significa roubar. E ele dá esse nome para o filho porque ele entende que foi roubado da sua terra, do seu povo, do seu país. Ele entende que Israel foi lá e destruiu tudo que ele tinha, isto é, roubou tudo que ele tinha, de maneira que ele teve que fugir para o Egito e ficar no Egito. Esse homem foi nutrindo ódio por Israel todos os dias. O seu coração foi se inflamando de ódio por Israel todos os dias. Quando o seu filho nasce, ele lembra do ódio que sente por Israel e coloca o nome do seu filho como uma espécie de lembrança daquilo que Israel fez contra eles, para que ele jamais esqueça aquilo que Israel fez contra eles, contra os edomitas. E ele nutre ódio. E no momento que ele julga apropriado, o momento da vingança, o momento em que ele acha uma brecha para se levantar contra Israel, ele diz: é agora executarei a minha vingança contra aquele povo que nos ofendeu. E ele diz ao faraó: deixa-me ir para a minha terra. O faraó ainda diz: olha, você tem tudo aqui, te faltou alguma coisa? Te dei casa, te dei terras, te dei mantimento, te dei a esposa da minha própria irmã, a esposa da rainha, a irmã da rainha para ser a tua esposa. O que te faltou? O teu filho vive com os meus filhos aqui na corte.
eu quero voltar. Porque o ódio de Hadad era maior do que qualquer outra coisa, irmãos. Ele só tinha olhos e coração e nervos para vingança, para destruir Israel, para fazer mal a Israel. E ele quer voltar de qualquer jeito. Quando o rei pergunta isso, o faraó pergunta isso para ele, o que te faltou aqui? Ele diz, nada me faltou, eu tive tudo. Mas mesmo assim, eu quero voltar para lá. Os edomitas, irmãos, eles estão ao sul de Israel, descendo para quem vai para o Egito. Aqui está Israel, então norte, sul. A Edom fica para cá, eles descem para o Egito. Mas Deus levanta um outro adversário, no verso 23, que está ao norte. Veja. E Deus levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliade, o qual fugiu do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. E ele reuniu consigo homens, se tornou capitão sobre um bando, quando Davi matou os de Zobá. E eles foram para Damasco, e ali habitaram, e reinaram em Damasco, e ele foi um adversário para Israel todos os dias de Salomão. Veja, não foi só depois daquele momento catastrófico na vida de Salomão que ele se levantou. Ele foi um adversário para Israel, para Salomão, todos os dias, desde o começo do seu reinado. E o texto diz que ele fez mal a Israel, como Hadad também fez mal para Israel. E ele detestou Israel. Veja que palavra pesada. Rezon detestou Israel e reinou sobre a Síria. Então, aqui está Israel com adversários no sul, no norte e no sul. Israel sendo atacado por cima e por baixo. Suas fronteiras norte e sul, sempre com algum tipo de ameaça. Geralmente, irmãos, nas Escrituras nós aprendemos que quando uma nação ela se levanta contra o Senhor, vamos olhar para Israel mesmo. Sempre que Israel peca contra Deus, o que Deus faz com Israel? Levanta adversários contra Israel. E leva a guerra para Israel. E mata Israel. Traz sofrimento, dor, angústia. Ele nunca abandona Israel, mas ele traz a disciplina, a sua mão poderosa, castigando a espada, a peste, que é a doença, a morte, o sofrimento de todas as naturezas, a perda das colheitas. Deus envia os gafanhotos e eles comem as colheitas, a morte dos seus animais. Deus sempre faz algo contra Israel quando Israel se levanta contra Deus. E geralmente este mal vem por meio de uma espada estrangeira, isto é, guerra. Deus levanta adversários, homens, países, para lutar contra Israel e ferir e machucar Israel. Nós temos aqui Deus levantando no norte Hadad, aliás, no sul, Hadad contra Israel. Nós temos Deus levantando Rezon na parte norte contra Israel, para fazer guerra, para combater, mesmo que com pouca força, mesmo não sendo capazes de derrotar Israel, eles iam afligindo ameaças, eles iam fazendo pequenos atos de maldade, homens morriam. Eu estava analisando esse acontecimento dos nossos dias atuais, em que na faixa de Gaza, os terroristas malditos do Hamas entraram em Israel e fizeram toda aquela carnificina. Estupraram mulheres, mataram velhos, mataram crianças. Irmãos, são coisas absurdas que a gente não vê, que a gente sabe, mas não vê. Algumas crianças, veja, foram assadas. Vocês sabem o que é isso? Foram assadas vivas.
Esse vídeo foi colocado na embaixada de vários países para os jornalistas de vários países verem de maneira privada. Crianças que tiveram suas cabeças cortadas, mulheres, idosos, todo tipo de perversidade. Tudo aquilo que vocês puderem imaginar de maldade, de crueldade, foi feito naquele dia contra o povo de Israel. E eu pergunto, por quê? Não vamos defender jamais o grupo terrorista. Mas por que que Deus fez isso? Por que é que Deus faz estas coisas na Bíblia? É quando a nação se volta contra ele. Até hoje, irmãos, Israel, em sua grande maioria, rejeita o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E alguns judeus messiânicos, isto é, judeus que se converteram a Cristo, mas levam um estilo de vida judaico. Eles são realmente, olham para Jesus e dizem, este é o Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado de Israel, ele morreu e ressuscitou dos mortos, é o Salvador, Yeshua, como eles chamam, e nós cremos nele, mas eles ainda continuam com aquele regime alimentar, não comem carne de porco, se reúnem na sinagoga. Então eles são como aqueles judeus cristãos em Atos, em que tem aquela reunião no Concílio de Jerusalém, quando Paulo vai a Jerusalém falar sobre a conversão dos gentios, e há aquela disputa, né? E os judeus, como devem viver? E Tiago diz, olha, permita que eles não comam sangue, porque é a tradição deles, que eles continuem observando suas leis tradicionais, mas eles também criam em Cristo. Então os judeus messiânicos são esse povo que está em Israel. Existem hoje mais de 100 igrejas de judeus messiânicos em Israel, em todo Israel. Só que estes homens, esses judeus messiânicos, são expulsos pelos judeus ortodoxos, pelos judeus que não aceitam o Messias. Esses judeus fazem manifestações nas empresas que esses judeus que creem em Jesus trabalham para que os seus patrões, que são judeus, os coloquem na rua, tomem seus empregos. E muitas outras coisas estes judeus messiânicos passam. Que dirá os cristãos gentios? Estes são cristãos judeus, de nascimento, de etnia. Que dirá nós, que somos cristãos gentios, que não somos israelitas, etnicamente falando? Até hoje, Israel não aceita o Messias, o Filho de Deus. E hora ou outra, o Deus Todo-Poderoso traz uma disciplina sobre o seu povo, para que os seus olhos sejam abertos, para que eles olhem os seus pecados. O juízo de Deus vem sobre eles. E não é só esse pecado de rejeitar o Messias, há outros pecados mais. A semelhança de outras nações cristãs, por exemplo, que cometem pecados. Deus traz juízo, irmãos. O Senhor levanta sua mão para trazer dor e sofrimento como uma forma de disciplina, um julgamento para que o povo acorde. É sempre assim que acontece nas Escrituras, irmãos. E eu creio que a maneira de Deus agir, de julgar, de disciplinar, continua. Continua até agora. Deus levanta os adversários. Deus levanta aqueles que vão ser os afligidores do povo rebelde, do seu povo. Quando Deus se volta contra nós, irmãos, o juízo pode ser severo, doloroso. Veja, estes homens, tanto Haddad quanto Rezon, eles alimentavam ódio no coração há tempos. Eles já odiavam esse povo. Então Deus diz, é a hora de liberar esse ódio destes homens, e eu vou usar tudo isso como uma disciplina contra Israel. E ele então toma Haddad, e o texto diz, o Deus de Israel levanta um adversário contra o povo de Israel.
Deus levanta o adversário. Ele toma Rezon e levanta como outro adversário contra Israel. E todos eles nutriam ódio a Israel. Todos eles tinham um coração cheio de ira contra Israel. Nenhum deles era submisso ao Deus Todo-Poderoso. Nenhum deles cria em Deus, o Deus de Israel. Rejeitavam Deus, tinham seus deuses, mas eles são instrumentos da mão de Deus para disciplinar. O Hamas, esse grupo terrorista, é um instrumento nas mãos de Deus. E sabe, irmãos, o que é mais interessante é que não há inimigo maior do que Satanás. Não há inimigo maior de Deus e do povo de Deus do que o próprio diabo, não é? E quantas vezes Deus levantou o diabo mesmo para afligir o seu povo, como disciplina? Quantas vezes Deus mesmo levantou Satanás para disciplinar nações? Não é à toa que a famosa frase de Martinho Lutero, o reformador, o diabo de Deus. Deus domina sobre ele, Deus ordena e ele faz, Deus o impede, ou Deus o comanda a fazer, mas Deus reina sobre todos, sobre o Hamas, sobre Satanás, sobre Haddad, sobre Rezon, sobre o faraó no Egito. Ele diz: para isto mesmo te levantei, faraó, para ser ameaça contra Israel, para endurecer o coração e manter o povo cativo, para que o meu poder seja revelado através da tua própria maldade. Deus reina, irmãos. Mas quando Deus se levanta contra o seu povo, Ele levanta-se com sua mão poderosa. Ele levanta para trazer sofrimento. Ele levanta-se para disciplinar. Não pensem, irmãos, que estas coisas todas são o fruto de negociações políticas, de brigas, coisas menores. Tudo isso está na providência divina. Tudo isso é a mão de Deus agindo. Ele governa a terra, Ele governa o mundo, Ele governa os inimigos da igreja, governa a igreja, governa Israel, governa o universo todo, governa as hostes caídas dos anjos. Ele governa todas as coisas, Ele reina supremo sobre tudo. Tudo é dele, Ele comanda tudo. Nada é por acaso. Tudo é a mão de Deus. É a justiça de Deus. É a misericórdia de Deus. Algumas pessoas foram livres. É a misericórdia de Deus. Não é nada além da graça divina. A graça de Deus. Mas, irmãos, há uma lição importante aqui que nós precisamos nos lembrar. Duas lições. A primeira, quando Deus se levanta contra o seu povo, seja contra Israel, seja contra a igreja, quando Deus se levanta contra o seu povo para discipliná-lo, isso deve nos lembrar, irmãos, que Deus vai se levantar de maneira muito mais vigorosa contra os seus inimigos. Se Deus disciplina assim o seu próprio povo, o que dirá dos seus inimigos? O que dirá daqueles que realmente não conhecem a Deus, rejeitam o seu Filho Jesus Cristo, que veio morrer cravado no madeiro? Que dirá daqueles que se rebelam contra o Salvador? Que dirá daqueles que são inimigos vorazes da igreja do Senhor, a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus? Estes, irmãos, terão juízo severo. Esses pequenos juízos que Deus faz na história devem nos fazer lembrar do grande dia do juízo final. Naquele dia, a Bíblia diz, haverá pranto, choro e ranger de dentes.
É o dia da destruição. É um dia que não haverá paz. É o dia que não haverá retrocesso da mão de Deus. Não haverá misericórdia. Não haverá perdão. Não haverá reconstrução. É o dia final. É o dia da dor e do sofrimento que nunca vai acabar pelos séculos dos séculos. Os homens que se levantam contra Deus, contra Jesus Cristo, seu Cordeiro imaculado, aquele que morreu no madeiro, todos esses homens, essas nações, reinos, todos encontrarão o juízo de Deus no grande dia. A mão de Deus alcançará cada homem e mulher rebelde contra Jesus. Não se enganem, irmãos. Se Deus nos disciplina assim e ainda nos dá misericórdia, que dirá daqueles que Ele odeia? Daqueles sobre os quais está a ira dele. Quando a ira do Cordeiro, a ira do Senhor for derramada contra as nações ímpias, os homens ímpios, os ajuntamentos e assembleias de homens incrédulos, rebeldes, que rejeitam Deus, ai, meus irmãos, será uma catástrofe jamais vista. O dilúvio de Gênesis não é nada comparado ao dia do juízo final. Os homens que morreram no juízo do dilúvio simplesmente morreram ali, ainda não passaram pelo dia do juízo final. O juízo, a dor foi temporária, aqueles homens não sentem mais a dor do dilúvio, mas eles sentirão a dor do juízo de Deus, o último juízo, o último julgamento, a taça derramada, a ira de Deus sobre eles. A segunda aplicação, irmãos, é que nós, a igreja, que somos apenas disciplinados por Deus, só somos disciplinados e não julgados de fato por causa do sangue que foi derramado em nosso favor. Você acha que é melhor do que os descrentes? Você acha que o seu coração, sua alma, as suas ações são melhores do que os outros, do que os homens que não têm Deus, que não conhecem a Cristo, e é por isso que você não vai ser julgado eternamente no inferno? Você acha que há bondade em você, que o seu coração é uma beleza, e que o seu coração sempre agrada a Deus, que você não é tão mal? Você até pode dizer, eu sei que eu sou mal, mas eu não sou tão mal quanto aqueles homens, eu não sou tão mal quanto os homens do Hamas. O seu coração é tão perverso quanto o deles. Igualmente perverso. Você só não pratica, só não exterioriza os atos de maldade que estão no seu coração, que são latentes no homem caído. Todo homem depravado, caído, espiritualmente morto, e assim é toda a humanidade, é potencialmente capaz de fazer toda a maldade possível. Toda a maldade possível. Então, por que você só é disciplinado? Vocês são disciplinados quando desobedecem a Deus, mas as nações desobedecem a Deus e são punidas severamente com o juízo final. Mas você é disciplinado. E o motivo, irmãos, é porque Deus ama você, por causa de Jesus Cristo. E Ele trata você diferente. Ele enviou o seu Filho para pagar o preço do seu pecado, para que você não fosse julgado e condenado eternamente. Essa é a diferença entre nós e os outros. Cristo. A diferença é Cristo. Nós temos Jesus Cristo. Nós temos o Senhor. Nós temos o sangue precioso. Nós temos o Deus
que se fez homem por nós. O motivo de Deus ter se feito carne foi eu e você. Foi a sua igreja. Ele só veio ao mundo para nos salvar. Ele só se fez homem porque precisava morrer pelos pecados. Você precisava de um substituto. E ele enviou o Filho. Ele se faz carne no Logos divino e vem, obedece à lei de Deus totalmente, sem jamais pecar contra Deus. Cumpre o preço da justiça que Adão não cumpriu e adquire justiça para nós. Nós somos então declarados justos por causa de Jesus Cristo e da sua justiça, e ainda vai para a cruz do Calvário, porque nós pecamos e o nosso pecado tem que ser pago. E a única maneira de pagar o preço do pecado é morrendo por causa do pecado. Mas se você morrer, isso significaria condenação eterna. Então ele manda Jesus para a cruz, para morrer em seu lugar. Jesus te dá a justiça que você não tem e te dá o perdão da sua dívida. E as portas do céu são abertas. E por isso você não é condenado como os demais, por causa de Cristo. Quando Deus se volta contra nós para nos disciplinar, a disciplina é severa, mas não é para sempre, por causa de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. Curve a cabeça. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por nos ensinar essa manhã, Senhor, que o Senhor mesmo levanta adversários contra o Seu povo, com uma finalidade específica. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque mesmo em meio a todas as coisas que o Senhor faz, até mesmo a disciplina, a misericórdia no meio dela. Graças nós Te damos, Senhor, pela Tua grande, imensa generosidade, bondade, longanimidade, Senhor Deus, para conosco. Ó Senhor Deus, se nós fôssemos os juízes de nós mesmos e pudéssemos julgar com retidão, nós nos condenaríamos eternamente. A nossa sentença seria contra nós. Nós nos alegramos porque o Senhor é o nosso juiz e não somos condenados por causa de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Obrigado, Pai. Guarda-nos, Senhor Deus, do mal. Preserva-nos, Senhor Deus, em retidão na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos fiéis em tudo, Senhor Deus, em todas as coisas, para o louvor e glória do Teu nome. Abençoa esta igreja, Senhor, onde os santos do Senhor se reúnem para adorar. Traz comunhão no nosso meio, traz amor, alegria, paz, em nome de Jesus Cristo. Protege-nos contra os adversários, Senhor. Não permita que a disciplina seja tão severa quando o Senhor a enviar contra nós. Ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.